Quais são as vacinas de rotina para o paciente idoso? Nessa aula, a gente vai aprender, vai responder essa questão aqui e ao término da aula você vai ter segurança em saber quais são as vacinas, qual o calendário vacinal do seu paciente idoso, tá bom? E você vai acertar toda e qualquer questão que cair na sua prova sobre vacina, tá? Vacina, eu não tenho dúvida alguma que em praticamente todas as provas a chance é muito grande de cair pelo menos uma questão de vacinação. E é um tema relativamente fácil, tá? Então, presta atenção, porque com a aula de aqui, essa aula de agora, você vai pelo menos garantir aí alguma questãozinha para a sua prova, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui nessa aula sobre vacinação no idoso, tá? E quais são as vacinas de rotina, que todo idoso precisa tomar, idealmente todo idoso deveria tomar, tá? Então, temos aí a vacina influenza, vacina contra a influenza, contra a gripe sazonal, a vacina contra a hepatite B, a vacina antipneumocócica, a vacina tríplice bacteriana, a DTPA, a vacina contra tétano, difteria e coqueluche, a vacina anti-zoster, tá? E agora chegou o sexto elemento dessa classe de vacinas de rotina, que é a vacina para a Covid, a vacina desde 2021, né, quando chegou a primeira vacina para a Covid, acabou entrando aqui como vacina de rotina para o idoso. A gente vai falar, né, sobre essas 5 vacinas aqui em branco, tá? Começando pela vacina da influenza. Agora, antes de falar sobre as vacinas especificamente, a gente tem que entender um pouquinho aqui da importância da vacinação para a população idosa, tá? Então, a gente sabe que o idoso, né, a imunidade do idoso, o sistema imunológico do idoso tende a declinar ao longo dos anos. É o que a gente chama de imunossenescência. É um declínio do sistema imunológico que acontece com o envelhecimento. Somado às comorbidades que muitas vezes o idoso vai ter, tá? Esses dois fatores juntos vão fazer com que aumente o risco de infecções. Então, o risco de infecção no idoso tende a ser maior e não só o risco de infecções, como a gravidade das infecções no idoso tende a ser maior. E o que é que infecção no idoso pode levar? Infecção no idoso comumente leva a um declínio funcional. O idoso que é acometido por alguma doença infecciosa, ele tende a ter um comprometimento funcional por conta daquilo, ele tende a ter uma descompensação das suas doenças de base por conta da infecção. Na vigência de infecção, é um paciente idoso que tem lá sua insuficiência cardíaca, seu DPOC, faz uma pneumonia pneumocócica ou uma influenza, e isso acaba por descompensar a sua doença crônica de base. E, por fim, as infecções acabam por aumentar risco, chance de hospitalização e trazer um aumento da mortalidade. Então, por tudo isso aqui, por todas essas razões, a gente precisa fazer o possível para reduzir a chance do idoso vir a desenvolver um quadro infeccioso, ou se desenvolver o quadro infeccioso, que esse quadro infeccioso seja o mais brando possível. Então vamos falar agora das vacinas específicas que a gente deve dar, as vacinas de rotina para o idoso, começando com a vacina contra a influenza. Olha, pessoal, a influenza ou a gripe comum, ela é causada pelo mixovírus influenza do tipo A e do tipo B. São esses tipos, tem outros tipos, mas somente influenza A e influenza B, mixovírus, influenza A e B, são de importância para seres humanos, tá? E a gente sabe que uma característica desse vírus de influenza é que ele é um vírus de alta transmissibilidade. A chance desse vírus ser transmitido de uma pessoa para outra é grande, tá? E existe uma outra característica do vírus da influenza, que é a característica de uma elevada taxa de mutação, tá? Essa elevada taxa de mutação, essa possibilidade dele mutar rapidamente, faz com que que seja necessária uma atualização da vacina contra a influenza todos os anos, tá? Porque
a cada ano, tá, existe uma cepa diferente, um tipo de vírus com mutações, tá? Então é necessário que seja feito constantemente um monitoramento de quais são as cepas que estão mais circulantes naquele ano, naquela temporada, para que seja formulada a vacina específica para aquela temporada, tá certo? Para que aumente-se a proteção contra a influenza na população, sobretudo na população idosa. E aqui cabe lembrar, pessoal, um recado importante para vocês, né? Mais um motivo para que a gente procure evitar a influenza no idoso é que mais de 90% das mortes por influenza acontecem nos idosos. Os idosos são as grandes vítimas de influenza, é a parte da população que mais sofre, que mais tem complicações e mortes por influenza, razão pela qual a gente o idoso necessita estar vacinado, tá? Bom, e como é que é a vacina contra a influenza, tá? A vacina contra a influenza, pelo menos as vacinas que são disponibilizadas aqui no nosso país, no Brasil, são vacinas compostas de vírus inativados e fragmentados. Se são vírus inativados e fragmentados, já se deixa claro aqui que não são vacinas que têm o potencial de causar infecção. Mas meus pacientes dizem que quando toma a vacina da influenza, eles adoecem, eles têm uma gripe. Na verdade, o que pode estar acontecendo é que a vacina foi administrada para o idoso e ele foi infectado por um outro vírus que também acomete as vias respiratórias, como o vírus sincicial respiratório, vírus para influenza. Existem diversos vírus que têm um tropismo pelas vias aéreas, até o próprio coronavírus, tá? E pode acontecer também de ele ter influenza, tá? Por outra cepa que não foi contemplada na vacina, tá? Mas a vacina por si só, ela não causa infecção. Esse é um grande mito que a gente precisa desconstruir em nossos pacientes, tá? As vacinas, elas podem ser trivalentes ou quadrivalentes. Vacinas trivalentes têm 2 tipos de influenza A e 1 tipo de influenza B. Já as vacinas quadrivalentes são vacinas que têm 2 tipos de vírus influenza A e 2 tipos de vírus influenza B, tá? Infelizmente, o SUS ele não disponibiliza as vacinas quadrivalentes, que são vacinas que oferecem uma proteção mais ampla, tá? Para a população idosa, a partir do ano de 2023, tá? Já chegou ao Brasil a vacina influenza quadrivalente de alta dose, que é uma vacina que tem uma carga antigênica maior e que tende a oferecer uma proteção maior contra a influenza, só está indicada para a população idosa, tá bom? Bom, essa vacina contra a influenza, ela deve ser administrada anualmente, né, pela razão que eu já disse, que há uma grande taxa de mutação do vírus da influenza, precisa ser feita uma atualização e a duração de eficácia, de efeito de uma vacina da influenza, ela tende a diminuir também com o passar dos meses, então é necessário fazer um reforço anual. Quando? Para países como o Brasil, no hemisfério sul, a temporada para vacinação costuma ser entre os meses de março e abril, tá? Os meses de março e abril, a vacina ela é administrada por via intramuscular. Quem é que precisa se vacinar contra a vacina influenza? A vacina influenza é indicada nas diversas faixas etárias, mas para os idosos são grupos prioritários. Por quê? Porque o idoso, como a gente viu, é a população que tem maior risco diante da ocorrência de influenza. Então, todos os idosos precisam ser vacinados e quem convive com o idoso também precisa ser vacinado, né? O cuidador do idoso, o familiar do idoso que reside com o idoso, ele precisa ser vacinado, tá bom? Então, vacina contra a influenza, o que você precisa saber, tá? E o que você precisa saber também para acertar as questões de prova é isso. Agora a gente vai falar sobre o pneumococo, né? A vacina antipneumocócica, mas antes de falar da vacina antipneumocócica, a gente vai falar um pouquinho do pneumococo. O pneumococo é uma bactéria, tá? Que
é a principal causadora, tá, de pneumonia, tá, de pneumonia adquirida na comunidade. É um grande causador, é um dos principais causadores de meningite, é um causador importante de outras infecções como sinusite bacteriana, otite média aguda, tá? E é uma bactéria que, principalmente na população idosa, aumenta-se muito a chance de infecções mais graves. Idade avançada é um fator de risco para complicações pela pneumonia pneumocócica, pela meningite pneumocócica. A mortalidade da pneumonia, da meningite pneumocócica, tende a ser elevada. Então, para isso, a gente precisa oferecer, administrar a vacina antipneumocócica para evitar essas manifestações graves da pneumonia, das infecções pneumocócicas, tá? Das vacinas pneumocócicas, pessoal, a gente tem duas vacinas no mercado, tá? Duas vacinas. Uma vacina mais antiga, que é a vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente, a VPP 23, ela tem material de 23 sorotipos do pneumococo. Existem mais de 90 sorotipos do pneumococo, mas os mais comuns estão contemplados nessa vacina pneumocócica polissacarídica. Essa é uma vacina que já está no mercado há mais tempo. E há alguns anos já está disponível a vacina pneumocócica conjugada 13 valente. O que é essa vacina pneumocócica conjugada? A vacina ela tem material de 13 sorotipos bem prevalentes associadas a um sistema adjuvante, a uma proteína, né? Então por isso que o nome dela é conjugada, e ao estar associada a essa proteína, aumenta-se a apresentação do antígeno da vacina ao sistema imunológico, o que faz com que a resposta imune por essa vacina, ocasionada por essa vacina, a imunogenicidade, que a gente chama, da vacina, ela tende a ser maior, tá? Por isso que é fundamental a administração dessa vacina daqui. E o ideal, certo, é que o paciente receba, o recomendado é que o paciente receba as duas vacinas, tá? Então, como é que é o esquema de vacinação a vacinação pneumocócica? Então, aquele paciente que nunca recebeu nenhuma vacina pneumocócica previamente, ele vai receber a vacina conjugada 13, a vacina conjugada pneumocócica 13, a partir da idade de 60 anos. Depois de 6 a 12 meses, ele deve receber a vacina pneumocócica polissacarídica 23, tá certo? Ele deve receber as duas vacinas, a 13 e depois a 23, e depois de 5 anos, ele deve receber mais um reforço da polissacarídica 23, então fechando assim o esquema completo de vacinação, a vacinação, esquema adequado para a vacinação antipneumocócica. Mas, tá, suponhamos que o paciente já tenha recebido a polissacarídica 23, não recebeu a 13 antes, recebeu a 23, tá, com idade acima de 65 anos, ele recebeu lá. Ele estava lá, 65 anos, ele ganhou a pneumocócica polissacarídica 23. A partir daí, ele vai aguardar um ano para receber a conjugada 13, e depois ele vai receber mais uma dose para completar 2 doses da 23, tá? Pelo menos 6 a 12 meses depois da 13. Sendo que o intervalo entre uma polissacarídica 23 e outra tem que ser respeitado o intervalo de pelo menos 5 anos, tá bom? Então, esse é o esquema para quem já recebeu uma dose da polissacarídica 23, tá bom? Vamos para uma terceira situação. O paciente que ele já recebeu 2 doses da polissacarídica 23, só que numa idade precoce, antes de 65 anos de idade. O que é que a gente deve fazer? Então, se ele recebeu as 2 polissacarídicas 23 antes de 65 anos de idade, ele vai receber agora a conjugada 13, desde que com intervalo de 1 ano, respeitando o intervalo de 1 ano, e acaba recebendo a terceira dose da polissacarídica 23 para completar, para fechar esse esquema. O ideal é que ele, após os 65 anos de idade, ele pelo menos uma dose da 23 ele tenha recebido, tá bom? Então, essa é a terceira situação para a gente entender.
respeitando o intervalo de 5 anos entre uma polissacarídica e outra. Agora a gente vai falar sobre mais uma vacina importantíssima para o idoso, que é a vacina herpes zoster. Tá aqui uma foto, uma ilustração, uma foto de um paciente que desenvolveu o herpes zoster. Lembrando que o herpes zoster é a reativação do vírus varicela zoster. É um vírus que na primo-infecção, normalmente ali na infância, adolescência, quando a gente tem contato com o vírus varicela zoster, a gente desenvolve não o zoster, mas a gente desenvolve a varicela. Esse vírus, ele não vai embora do nosso corpo, ele fica em estado latente lá na raiz do nervo, tá? no gânglio da raiz dorsal, tá? E em algum momento, normalmente com o envelhecimento, com a imunossenescência, há um declínio da imunidade e esse vírus ele pode sair do estado latente para o estado ativo, mas ele não vai se apresentar mais como varicela, e sim como herpes zoster. Tá? O herpes zoster é uma doença que traz muito incômodo, muita dor, pode causar neuralgia pós-herpética, que é um estado doloroso no local onde ocorreram as lesões cutâneas. O idoso tem maior chance de evoluir com neuralgia pós-herpética, então é importante que o idoso esteja protegido contra o herpes zoster. Como é que a gente protege o idoso contra o herpes zoster? Existe a vacinação para o herpes zoster. Temos aí uma vacina mais antiga que a tendência é sair do mercado, que é a vacina de vírus vivo atenuado, uma vacina antiga, né, que, como o próprio nome diz, se ela é de vírus vivo atenuado, tá, ela era de dose única, tá, tem uma eficácia até limitada e ela é contraindicada em pacientes imunossuprimidos. Lembrar que vacinas de vírus vivo atenuado, elas não podem ser administradas em pessoas imunossuprimidas sob o risco de o vírus vacinal causar doença em quem tem uma condição imunossupressora. Tá? Essa era a vacina vírus vivo, mas desde 2022 chegou ao Brasil a vacina zoster recombinante. É uma vacina mais nova, né? É uma vacina mais eficaz, uma eficácia acima de 90%, mesmo nos idosos muito idosos. Necessita de 2 doses com intervalo mínimo de 2 meses entre elas e ela pode ser administrada em pessoas imunossuprimidas, tá? Vacina zoster recombinante desde 2022 é a vacina que a gente deve recomendar. Mas tem um problema com essa vacina zoster, nenhuma das duas vacinas elas são disponibilizadas pelo SUS. Os pacientes acabam só encontrando em clínicas privadas de imunização. São vacinas que infelizmente também são custosas, tá bom? Então, mas é isso que você precisa saber sobre a vacina zoster recombinante. Se o paciente tomou no passado a vacina de vírus vivo atenuado, ele idealmente deve tomar a vacina mais nova, tá certo? Que oferece uma proteção maior. Combinado? Bom, agora a gente vai falar sobre 3 condições, tá? Sobre a vacina tríplice bacteriana, que é a vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Infelizmente, são 3 condições que elas não foram embora, né, do nosso país. São 3 condições que ainda podem estar presentes, tá? Mas que são condições que temos vacinas para isso. E a vacina para isso é a vacina tríplice bacteriana. A gente tem a tríplice bacteriana acelular tipo adulto, que é a DTPA. Tá? É uma vacina que ela só é disponível nos serviços privados, ela protege contra difteria, tétano e coqueluche. E na rede pública, a gente vai encontrar a dupla bacteriana do tipo adulto, que é contra difteria e tétano, tá? Não protege contra pertussis, tá? Difteria e tétano, tá? Essa sim, ela é disponível pelo SUS, tá? Disponibilizada no SUS. Agora, como é que é o esquema de vacinação com a tríplice bacteriana, tá bom? Esquema de vacinação básico para tétano, difteria e coqueluche, né? É um esquema completo. Para a gente dizer que é um esquema completo, o indivíduo deve ter feito 3 doses, tá bom? Então, o esquema básico aqui, se ele já tem o esquema completo, ele já tomou lá no passado 3 doses da DT, por exemplo, se ele já tomou a DT
no passado, né, ele só tinha acesso à vacina do SUS, tomou lá as 3 doses da DT, esquema completo, beleza. Agora você vai fazer o quê? Um reforço com a DTPA, tá? Se ele nunca tomou a DTPA antes, ele vai tomar um reforço da DTPA independente da última dose da DT. Idealmente é isso. Por quê? Porque a DTPA ela tem a proteção contra a pertussis, contra qualquer luxe. Tá? Então você vai dar um reforço de DTPA independente de quando foi a última dose dele do esquema completo das 3 doses de tétano e difteria. Tá? E depois disso, você vai ficar dando uma vacina, um reforço de DTPA a cada 10 anos, tá certo? Para proteção, você tem que repetir a cada 10 anos. Se ele não tiver condições de tomar a DTPA, porque é uma vacina que só se encontra em rede privada, ele vai tomar a DT, né, a dupla bacteriana, né, do tipo adulto, a cada 10 anos, tá bom? Esse é o esquema para quem já tem o esquema completo, já tinha feito as doses anteriormente, as 3 doses. Lembrando que a vacina é recomendada mesmo para quem já teve as doenças, tá bom? Essas 3 doenças, elas não conferem imunidade persistente, tá? Precisa receber a vacinação. Agora, para aquele indivíduo que tem um esquema incompleto, não tomou as 3 doses, tomou menos do que 3 doses, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar a DTPA a qualquer momento, né, para completar, vai dar a DTPA, ele precisa tomar a DTPA se ele puder, né, e completar o esquema básico com 1 ou 2 vacinas para completar 3 doses. Ele precisa completar 3 doses. Então ele recebe a DTPA e recebe mais 1 ou 2 para que totalize 3 doses, porque a gente sabe que o esquema ele só é completo com 3 doses de vacinação. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, hepatite A e hepatite B. Hepatite A, normalmente a gente não vai fazer hepatite A. Hepatite A não é uma vacina de rotina para o idoso. Por quê? Porque a maioria dos idosos já tiveram contato com hepatite A em algum momento de sua infância, adolescência, né? Principalmente aqui no Brasil, é muito comum a gente adquirir hepatite A lá na infância e na adolescência, tá? Mas você até pode considerar fazer a vacina da hepatite A se ele tiver uma sorologia negativa. Você pode também considerar em situações de surto. Um idoso que mora numa instituição de longa permanência e naquela instituição de longa permanência houve um surto ali de hepatite A, você pode considerar fazer a vacina contra a hepatite A. O esquema básico da vacina de hepatite A são 2 doses, em que o paciente toma uma dose e depois de 6 meses ele vai tomar a segunda dose, tá bom? Esse é o esquema para hepatite A. Volto a dizer, normalmente não é uma vacina que a gente precisa dar para o idoso. Agora, a vacina da hepatite B, essa sim é uma vacina de rotina, tá? Deve ser dada a todo paciente idoso, né? São 3 doses, sendo a dose no D0, 1 mês depois e 6 meses depois. Ideal ter as 3 doses da hepatite B, tá bom? Hepatite B, 3 doses, hepatite A, 2 doses. E outras vacinas, a vacina conjugada, né, a CWY, né, que você vai considerar em situações de surtos de meningite pela meningocócica ou em situações de viagens para áreas de risco. Tá? É um caso à parte. Febre amarela, considerar apenas para aqueles que vão viajar para a área de risco, mas se ele já tomou vacina para febre amarela alguma vez na vida, ele não precisa ser revacinado, tá? Então não é uma vacinação de rotina para o idoso. E a vacina tríplice viral contra sarampo, coqueluche, sarampo, cachumba e rubéola, apenas em situações de risco. Normalmente o idoso ele já é imune contra essas 3 doenças virais e também raramente a gente vai administrar, oferecer essa vacina para o idoso, tá bom? Agora a gente vai ver como é que esse assunto tem sido cobrado nas provas. Atenção! Então vamos lá, pessoal, só revisando aqui, tá, o que deve cair na sua prova, há uma chance grande na sua prova do Revalida cair alguma questão sobre vacinação, tá bom? Não vai errar, tá? Não é difícil esse assunto, você pode garantir facilmente ali uma questão para você. Então, quais são as vacinas de rotina aqui para o idoso? Vacina contra a influenza, tá? Vacina contra a influenza dose anual, ela pode ser a trivalente ou a quadrivalente. A quadrivalente, por enquanto, só está disponível
nos serviços privados, tá? A dose é anual da vacina influenza. Vacina pneumocócica, tá? Lembrando que existem dois tipos de vacina pneumocócica, a vacina conjugada 13 e a vacina polissacarídica 23. O ideal é fazer uma dose da 13, da conjugada 13, e depois duas doses da polissacarídica 23, entre a 13 e a 23, 6 a 12 meses, toma 23, depois de 5 anos, toma mais uma dose da 23, beleza? Vacina polissacarídica. Vacina zoster, tá? A vacina de agora em diante vai ser a vacina zoster recombinante, 2 doses, com intervalo de pelo menos de 2 a 6 meses de uma dose para outra, tá? A vacina da Covid tá sempre vai estar sendo atualizada, tá? As recomendações. Vacina hepatite B, 3 doses, sendo uma D0 um mês depois e 6 meses depois, completando 3 doses da vacina da hepatite B, tá? E a vacina contra a tríplice bacteriana, idealmente tomar a tríplice bacteriana, que é a DTPA adulto, né? DTPA celular, em que vai tomar a qualquer momento, faz uma DTPA, né, um reforço a cada 10 anos, e o esquema completo ela tem que ter pelo menos 3 doses, tá bom? O esquema para ser completo tem que ter 3 doses, sendo uma dose de DTPA e 2 doses do DT, tá? E a cada 10 anos fazer um reforço de DTPA, tá bom? Então com isso aqui a gente revisa bem as principais vacinas, né, as vacinas de rotina que você precisa saber. Tenho certeza que com essa aula aqui você vai acertar as questões que surgirem na sua prova do Revalida, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula.